Beleza, então sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a essa segunda parte da aula sobre a expiação. A lição número 5 do curso de doutrina do livro de Mormon. Então vamos lá. Deixa eu deixar essa câmera um pouquinho mais para cá. Então todas essas escrituras e esses dois discursos vão falar sobre isso. Espero que vocês possam ter acesso a eles depois. Quem não leu, lê tudo e estudar bastante. Isso é uma diferença importante entre ler e estudar. Primeiro você tem que ler para entrar em contato com o material e depois você precisa estudar. Ler, ponderar e orar. Essas são as três coisas que nós pedimos a todas as pessoas. Para que elas possam entrar em contato com isso, possam saber da existência delas e possam perguntar a Deus, o Pai eterno, em nome de Cristo, se essas coisas são verdadeiras. E Ele vos manifestará a verdade delas pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do Espírito Santo, podeis saber a verdade de todas as coisas. É assim que tem sido desde o começo. Ele vai testificar da verdade das coisas. Então, eu testifico para vocês que o livro de Mormon é a palavra de Deus também, como a Bíblia é. E nós vamos ver um pouquinho mais sobre a doutrina da expiação de Jesus Cristo, que está nesse livro, acompanhado com os discursos dos apóstolos e profetas modernos, começando aqui com Elder Faust, James E. Faust, já falecido. Então, ele diz assim: desejo falar a respeito do maior evento de toda a história. Esse acontecimento extraordinário foi a incomparável expiação de nosso Senhor e Salvador, Jesus, o Cristo. Foi o mais importante ato que já ocorreu, mas também o mais difícil de se compreender. Muito bem. Se você perguntar às pessoas o que é expiação, muitas delas não vão entender muito. Né? Expiar, de interceder, de redimir, de pagar pelas faltas dos outros. Né? O bode expiatório, como existia antigamente. Né? Você tem que pagar. Como era na lei de Moisés, eles deviam fazer sacrifícios. Todos os sacrifícios dos carneiros eram em similitude ao sacrifício do Cordeiro de Deus que seria feito, seria imolado pelos pecados do mundo. Então eles faziam isso em lembrança de Cristo, tinha que ser um cordeiro sem manchas. E assim, depois que ele aboliu a lei de Moisés, ele pediu um outro tipo de sacrifício para nós. Já não me oferecereis mais sacrifícios. E o único sacrifício que ele pede é um coração quebrantado e um espírito contrito. E para ninguém mais podem todas as exigências da lei serem cumpridas. Então esse é o nosso papel agora, né? Tem um coração quebrantado e um espírito contrito, para poder entender. Então ele fala que foi o maior acontecimento já ocorrido na humanidade. Que ele o chama de Jesus o Cristo. Se nós estudarmos um pouco mais sobre a nomenclatura dele, ele é o Messias. O nome foi um pouco traduzido do aramaico para o grego. Depois a gente pode ver um estudo mais específico sobre isso. Mas Jesus é o Cristo, é o Messias, é o enviado, é o ungido do Pai, para tomar sobre si os pecados do mundo. Então essa pergunta é: por que a expiação de Jesus Cristo é o maior evento que já ocorreu? Nós temos escrituras muito importantes lá em Alma, vamos dar uma olhada lá. Capítulo 34, dos versículos 8 até o 12. Então vamos lá, então deixa eu abrir bem aqui. Vamos ver se fica fácil de vocês verem. Então tá. Então a primeira escritura lá diz assim: e agora eis que eu próprio vos testifico que estas coisas são verdadeiras. Eis que vos digo que sei que Cristo virá entre os filhos dos homens para tomar sobre si as transgressões de seu povo e que ele expiará os pecados do mundo, porque o Senhor Deus o disse. Pois é necessário que haja uma expiação. Olha o que ele fala: se não houvesse uma expiação, né? Porque de acordo com o grande plano do Deus eterno, deverá haver uma expiação. Do contrário, toda a humanidade inevitavelmente perecerá. Sim, todos são obstinados. Sim, todos estão decaídos e perdidos e hão de perecer, a não ser que seja pela expiação que deve haver. Caso não haja essa expiação, não tem como pagar os efeitos da justiça. Não é possível existir misericórdia. Então, quando o Elder Faust fala que é uma coisa difícil de se compreender, realmente, nós devemos gastar a nossa vida tentando entender a expiação. Não será um mau gasto. Né? Será tudo que nós adquirimos nessa vida vai ressurgir conosco na próxima. Nosso conhecimento, nosso entendimento. Então, algumas coisas talvez eu não possa compartilhar aqui, por serem muito sagradas, mas algumas coisas nós podemos pensar. O que é a expiação? O que ela faz por todo o gênero humano? Porque é necessário que haja um grande e último sacrifício, sim. Não um sacrifício de homem, nem de animal, nem de qualquer tipo de ave, pois não será um sacrifício humano. Deverá, porém, ser um sacrifício infinito e eterno.
Ora, não há homem algum que possa sacrificar o seu sangue para expiar pecados de outrem. Ora, se um homem assassina, eis que a nossa lei, que é justa, tomará a vida de seu irmão? Digo-vos que não. A lei, porém, requer a vida daquele que cometeu o assassinato. Portanto, nada pode haver a não ser uma expiação infinita que seja suficiente para os pecados do mundo. Então, a expiação vai cobrir não só as transgressões do transgressor, do pecador, mas aquele também que foi ofendido. Se você sofreu alguma coisa nas mãos de alguém, a expiação serve para os dois. Não só para você que sofreu a penalidade, né? Pode ser qualquer tipo de agressão, mas também para outra pessoa que se arrepender e pagar o preço, ela tem como ser perdoada. Né? Então, é uma coisa bem profunda. Então, vamos voltar lá no slide. E aí, essa pergunta, né? O maior evento que já ocorreu foi o evento do meridiano dos tempos. Foi todos os profetas, antes e depois de Cristo, falavam desse grande evento. Que ele viria no meridiano dos tempos para redimir os filhos dos homens, redimi-los da queda e pagar pela transgressão de Adão, que foram as duas grandes heranças que nós herdamos de Adão e Eva, né? A morte espiritual e a morte física. E ele venceu as duas coisas porque ele deu a sua vida. Ele diz: ninguém tem poder para dar a sua vida, a não ser eu. Eu dou a minha vida de mim mesmo. Eu tomo pelo poder do Pai para efetuar a ressurreição dos mortos. Então ele herdou isso de Maria, sua mãe mortal, e do seu pai ele herdou a vida eterna. Então ele morria se ele quisesse. Veja só, né? Por isso que no final ele disse: entrego o meu espírito. Está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. E aí ele entregou o corpo, mas porque ele quis morrer. Por isso que fica bem mais difícil de entender a expiação, porque quando nós temos uma dor muito forte, nós temos um mecanismo que nos faz desmaiar. Se a gente não aguenta muito, a gente desmaia. Agora imagine você sofrendo uma dor tão intensa que você deseja morrer, mas você fica vivo porque você quer ficar vivo. E você tem que ficar vivo para terminar o trabalho. E aí você acaba pensando um pouco mais na intensidade que foi esse sofrimento dele. Por que Jesus Cristo foi o único capaz de redimir todas as pessoas? Primeiro que ele foi pré-ordenado para isso. Ele foi o filho unigênito do Pai que recebeu essa missão na vida pré-mortal já, e todos nós concordamos com isso. Foi no conselho. Né? Ele enviou o primeiro, que disse que ia fazer a vontade do Pai. O plano de Lúcifer era o contrário. Nós viríamos para a Terra e nós não teríamos muita escolha. Nós teríamos que fazer o certo forçadamente. Mas aí não haveria progresso. Se você é obrigado a fazer uma coisa, talvez você não entenda o porquê dela, ou talvez você não escolha realmente. Você é obrigado a fazer aquilo. Ele disse: eu os trarei, sem dúvida eu o farei. Ele disse que traria todos de volta. Mas o Cristo falou que a vontade seria do Pai. E as pessoas podem escolher se vão aceitar esse sacrifício dele ou não. Então, apesar do sacrifício ter sido feito por toda a humanidade, as pessoas precisam querer aceitar isso. E ele dá os termos, dá as condições. Tudo bem, se você quiser aceitar isso, você precisa ter um coração quebrantado e um espírito contrito. Para aprender de mim, que sou manso e humilde do coração. Tomai sobre si o meu jugo, que é suave. Então, ele vai dar um jugo para você, vai dar uma canga para você carregar, um fardo, mas para você ser redimido. Então, por que ele foi capaz? Porque ele foi o único que teria essa capacidade divina, dado do Pai essas qualidades para poder fazer isso. Ele não tinha transgressão nenhuma desde o começo. Como diz lá na Liahona, né? O presidente Nelson diz o seguinte: uma expiação infinita era necessária para redimir Adão e Eva e toda a sua posteridade. De acordo com a lei eterna, a expiação exigia o sofrimento pessoal de um ser imortal. Ainda assim, ele deveria morrer e tomar seu corpo novamente. O Salvador era o único capaz de realizar tal feito. De sua mãe ele herdou o poder para morrer, de seu pai obteve o poder sobre a morte. Por isso que ele precisava ser filho do Pai eterno e filho de uma mãe mortal. Por uma manifestação maior do Espírito, Maria pôde conceber. E ela entendeu isso também, José entendeu isso também, tanto é que Gabriel apareceu para os dois, né? Mas é uma coisa a se pensar, porque é um ser imortal que fez esse sacrifício. E todas as outras criaturas, todas as outras criações do Senhor aceitaram como um sacrifício válido. Porque se essas pessoas, essas coisas são tão importantes para você, assim, a ponto de você sofrer tanto, então nós deixamos eles voltarem.
É isso que eu posso falar por agora. É uma coisa bem, bem profunda. Então, de que maneira a expiação de Jesus Cristo é infinita e eterna? Então, está aqui mais uma declaração. E a ONU de 97, deixa eu voltar aqui. Diz que a expiação de Jesus Cristo é infinita e não tem um fim. Está aí a explicação. Infinita e sem fim. Foi também infinita no sentido de que toda a humanidade seria salva da morte sem fim. Foi infinita em termos de seu imenso sofrimento, abrangência, por ser realizada de uma só vez por todos. E a misericórdia da expiação estende-se não apenas a um número infinito de pessoas, mas também a um número infinito de mundos criados por ele. Foi infinita além de toda a escala da medida humana e de compreensão mortal. Então, todos os mundos criados pela mão do Filho, sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele foi o criador dessa terra e de outros mundos também, sob a orientação do Pai. E a expiação, por acaso, foi nessa terra, mas não foi nos outros mundos. A Escritura fala que nenhum outro povo, se ele aparecesse para qualquer outro povo, nessa terra mesmo, né? Se ele aparecesse para qualquer outro povo, eles se arrependeriam e reconheceriam ser ele seu Deus, pelos milagres que ele fez. Mas o único povo que foi capaz de fazer isso com ele foram os judeus. De todos os mundos criados por ele. Mas essa expiação vale para todos eles. Para todas as suas criações. É um sacrifício infinito e eterno. E da mesma maneira que nós ficamos sabendo aqui, eles ficam sabendo lá, porque ele visita todos os seus filhos, todas as suas tribos. Né? Ele diz, as minhas ovelhas ouvem minha voz. Ele visita todas elas e chama profetas, e os profetas testificam dessa verdade para todos, para que eles possam andar pela fé. Né? Então, o mesmo padrão que existe nesse mundo, existe em qualquer outro. Mas, para pensar nisso, a gente vê o discurso do rei Benjamim. O rei Benjamim mandou fazer uma torre muito alta, subiu lá, deu o discurso, e para as pessoas cujas palavras não alcançavam, ele mandou escrever e depois chegava até elas. Né? Não tinha como transmitir como agora estão fazendo. Né? Então, ele faria uma conferência online lá com todo mundo. Mas ele disse assim, que eis que o tempo se aproxima e não está muito longe, em que com poder o Senhor onipotente, que reina, que era e é de toda a eternidade para toda a eternidade, descerá dos céus no meio dos filhos dos homens e habitará num tabernáculo de barro. Fará grandes milagres entre os homens, como curar os enfermos, levantar os mortos, fazer andar os coxos, dar vista aos cegos, fazer ouvir os surdos e curar toda espécie de enfermidade. Então isso era muitos anos antes da vinda de Jesus Cristo na carne. Eles ainda esperavam que ele viesse. Isso é o discurso do rei Benjamim, um povo aqui das Américas, de acordo com os relatos do livro de Mórmon. Eles eram um povo que, apesar de guardar a lei de Moisés, eles já esperavam em Cristo, eles já tinham um entendimento maior da sua lei. Era um povo que vivia pela lei do sacerdócio Melquisedeque. E aí ele continua, né? Expulsará demônios, ou seja, os espíritos malignos que habitam o coração dos homens, dos filhos dos homens, sofrerá tentações e dores corporais, e fome, sede e cansaços maiores do que o homem pode suportar sem morrer. E essa é a parte que é da agonia, que sairá sangue de cada um dos seus poros, tão grande será a sua angústia pelas iniquidades e abominações do seu povo. Esse é um dos aspectos mais comentados da expiação. A expiação foi uma dor tão tremenda, física, espiritual, mental, psicológica, se quiser chamar, que fez sair sangue por cada um dos seus poros. Nós não teríamos a capacidade de suportar isso, né? Você segura o dedo apertado que até ali sai uma gota de sangue, talvez você desmaie antes, né? É muito forte isso. Mas ele teve que suportar isso, porque ele era o único que poderia suportar sem morrer. O corpo dele estava destruído, mas ele não morria. Ele só morria se ele quisesse morrer. Então, imagine a dor, né? Você suportar aquela dor, a não ser que ele entregasse o espírito. Ele tinha que fazer isso, ele tinha que entregar o espírito para poder morrer. Por isso que é uma cena indescritível para nós. Né? Que palavras ou frases descrevem o preço que Jesus Cristo pagou por nossa salvação? É a dor, né? O sangue, a angústia. Todas as hostes do inferno estavam sobre ele naquele momento. Espíritos malignos que habitam no coração dos filhos dos homens. Ele teve que vencer todos eles. Muito bem.
Então, nós temos aí mais um pedaço do discurso do rei Benjamim, que diz assim, que no terceiro dia ele ressuscitará dentre os mortos. E eis que ele julga o mundo, e eis que todas essas coisas são feitas para que recaia um julgamento justo sobre os filhos dos homens. Pois eis também que seu sangue expia os pecados dos que caíram pela transgressão de Adão, que morreram sem conhecer a vontade de Deus acerca de si mesmos, ou que pecaram por ignorância. Essa expiação ajuda, como nós falamos na aula passada, né? Vai atrair a si todos os homens. Todos os homens vão ressuscitar e receber de presente um corpo, porque ele venceu a morte física, mas serão julgados segundo a carne. E os mortos também receberão um espírito, né? Por isso foi pregado o evangelho aos mortos, para que sejam julgados como os homens na carne, mas vivam segundo Deus em espírito. Então, quem viveu nessa vida e não teve uma oportunidade, está tendo lá agora, e vai ter que viver segundo Deus em espírito até ele ser ressuscitado e receber a recompensa pelas suas obras também. Então, isso é um julgamento que ele tem. Eu não sei exatamente como ele faz, mas não se deve julgar pelo que ouve em nossos ouvidos, nem pelo que vê em nossos olhos. O julgamento dele é muito mais forte. Mas aqui fala que não só por essas pessoas que transgrediram, que receberam essa herança de Adão, mas aqueles que pecaram por ignorância. Então, por isso que você tem uma oportunidade depois. Você viveu essa vida, você não sabia. Então, onde não há conhecimento, não há lei, né? Não há punição. Não há consequência porque você não sabia. E aqueles inocentes também. Né? Deixa eu trazer mais para cá. Então, diz aí que a agonia de Cristo no jardim é insondável para a mente finita. Tanto em intensidade quanto em causa. Ele lutara e gemera sob uma carga tal que nenhum outro ser vivente sobre a terra poderia nem mesmo conceber fosse possível. Não se trata de dor física, nem apenas de angústia mental, que o fizera sofrer tortura tão grande até produzir a extrusão de sangue de todos os seus poros. Mas sim, uma agonia da alma de tal magnitude que somente Deus seria capaz de experimentar. Nenhum outro homem, por maiores que fossem seus poderes e resistência física e mental, poderia ter sofrido assim. Está no livro de Talmud, Jesus o Cristo. Então essa é uma razão porque ele foi o único que podia suportar isso. Foi preparado desde a fundação, o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Esse é o plano de redenção do Pai. Então ele foi preparado por todas as coisas. Muito bem. Então, e aí fica uma pergunta pessoal, né, para cada um ponderar sobre isso. Né? Que impressões ou sentimentos você tem ao ponderar sobre a magnitude do sofrimento de Jesus Cristo por nós? Talvez você pondere mais sobre isso quando você entenda, perceba ou sinta que você precisa entender o perdão dele. Em algum momento, talvez nós tenhamos cometido alguma coisa que o tenha ofendido, que nos tenha desviado do caminho do Senhor, nos feito perder o espírito e fazer coisas erradas. E para voltar, nós precisamos nos arrepender. E cada vez que nós cometemos uma transgressão, nós contribuímos com esse sofrimento dele, apesar de já ter sido pago. Esse que é o paradoxo, né? Nós continuamos fazendo as transgressões, iniquidades, mas elas já foram pagas. E elas foram pagas pessoalmente, ou seja, ele pagou de um por um. Então, ele sabe exatamente o que você fez, ou vai fazer, ou o que você pode deixar de fazer, se você obedecer a ele. Mas já está pago. Isso é uma coisa que a mente mortal não consegue conceber ainda. Porque nós vivemos num mundo temporal, né, com limitação. Mas é isso. Que sentimentos você tem ao pensar sobre essa magnitude? E aí, nós vemos lá quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden para cultivar a terra, eles tiveram filhos que foram a família de toda a terra, fomos todos nós. E Adão ficou triste porque ele havia causado isso. E quando nós lemos na Escritura, por exemplo, lá em Lucas 22, fala da expiação, né, que ele foi no Jardim das Oliveiras, ele fez lá que aconteceu a expiação. E ele orou, deixou os apóstolos lá um tempo vigiando, né, voltou a orar, e ele voltava a ver se eles estavam vigiando, mas estavam dormindo. E um deles anotou que foi Lucas, que ele ouvia ele orando em voz alta. Lucas viu isso. Pai, se queres, passa de mim esse cálice, porém, não se faça a minha vontade, senão a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia.
E posto em agonia, orava mais intensamente. O seu suor fez-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Quem que era esse anjo que apareceu lá, né? Então, o Elder Bruce R. McConkie, num discurso de conferência, falou que esse anjo era o arcanjo Miguel. Miguel foi Adão. O arcanjo Miguel foi o primeiro homem na Terra. Então, quando ele se transformou em Adão, ele perdeu o entendimento. Mas aí ele voltou, ele, como o espírito, ele estava, não ainda havia ressuscitado, porque o primeiro a ressuscitar foi Cristo, mas ele voltou a ser o anjo Miguel. E ele foi enviado para confortar Cristo nesse momento. Então, existem várias gravuras, pinturas, pessoas que tentam retratar isso, né? Não tem como saber exatamente como é que é. Mas é isso. Adão pôde de novo voltar e fortalecer a Cristo. É o primeiro e o último Adão, os dois que fizeram o trabalho pela humanidade, e Cristo pagando pela sua transgressão. Então, imagine, deve ter sido o sentimento de Adão fazer isso. E Adão é o ancião dos dias, né? Se a gente pensar nisso. Porque as coisas não terminaram ainda. Se você ver, por exemplo, aqui, deixa eu ver, expiação, Doutrina e Convênios. Ó, na seção 116 de Doutrina e Convênios, dada em 1838, diz assim: o Senhor chama Spring Hill de Adão onde Amã, porque disse ele, ao lugar ao qual Adão virá para visitar seu povo, ou melhor, onde o ancião de dias se assentará, como mencionado por Daniel, o profeta. Então, no capítulo 7 de Daniel, nós temos uma história lá que mostra o que vai acontecer antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Não para o mundo, vai acontecer somente para os portadores do sacerdócio. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que como o filho do homem vinha nas nuvens do céu. E chegou até o ancião de dias, que é Adão, e o fizeram chegar perante ele, que foram-lhe dados o domínio e a honra e o reino, e que todos os povos, nações e línguas o servissem. E seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino não será destruído. Até que veio o ancião de dias e se deu o juízo aos santos do Altíssimo. E chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Então, antes de ele voltar como rei dos reis e senhor dos senhores, ele precisa receber todas as chaves do sacerdócio de volta. Então, nesse lugar, Spring Hill, Adão onde Amã, haverá o conselho de algumas pessoas seletas que vão devolver todas as chaves até chegar a Adão. E Adão vai devolvê-las de volta para o Senhor. E aí o Senhor vai ter, como diz aqui, né? Todo o domínio no reino das nações, línguas e povos. E depois o juízo será dado aos santos. Aí ele vai estabelecer o reino de Deus. Venha a nós o vosso reino. Aí vem o reino dos céus. Se estabelece, e ele vai determinar como é que vai ser governado isso. São várias coisas que a gente pode estudar, né? Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Então essas duas capitais vão continuar trabalhando, né? Salt Lake e Jerusalém. Talvez seja demais, né, para falar sobre isso, mas é importante vocês observarem esses dois discursos, o discurso do Elder Christofferson, que fala sobre redenção, né? Nós podemos ajudar a redimir a humanidade, redimir os nossos amigos, nossos parentes, ao falar sobre o evangelho para eles. Né? Nós temos essa oportunidade. Ele cita a história aqui qual que é a história aqui? Do Victor Hugo, né? Os Miseráveis. Victor Hugo era sempre tido como toques de cristianismo, né? Quando ele falava. Mas quando ele ensinou essa história dos miseráveis, havia um ladrão chamado Jean Valjean que roubou um bispo Bienvenu. Quando ele foi preso, ele falou: não, o bispo me deu aqueles objetos lá. Ele declara falsamente que a prataria lhe foi dada de presente. Quando os policiais o arrastaram de volta para a casa do bispo, para a surpresa de Valjean. O bispo confirma sua história e, para comprová-la, exclama: ora, eu lhe dei também os castiçais, que também são de prata, e que lhe renderiam uns 200 francos. Por que você não os levou também junto com os pratos? E aí ele falou assim para ele, né? Ele tinha roubado, a polícia pegou ele e falou: não, o bispo lá me deu de presente. Aí foram lá para ver, e o bispo falou: não, eu dei mesmo, você esqueceu de levar esses outros aqui, ó, que te dei. Confirmou a história dele e falou: não se esqueça que você me prometeu usar essa prataria para se tornar um homem honesto.
E aí, na história, ele se redime, ajudando muitas pessoas. Né? Nem sempre isso vai acontecer. Né? As pessoas são dissimuladas. Hoje em dia, você tenta ajudar elas, elas não vão se redimir, não vão querer entender isso. Né? Você deve ser justo no que você faz. Então, esse discurso da redenção ajuda a gente a ajudar o Senhor a divulgar a redenção. E esse outro do presidente Packer, que fala sobre a expiação, que é muito importante também, né? Ele fala sobre aquele discurso que ele saiu de uma ilha, ele não tinha como chegar lá, foi por um barco, sofreram bastante para chegar, porque não tinha a luz. Eles não sabiam como se guiar através do mar cheio de pedras. Né? Precisava uma luz lá para chegar até lá. Né? Então, esse é um discurso também muito importante para entender que Jesus é a luz, é o farol para a gente chegar na volta à presença do Pai. Então, basicamente é isso, né, sobre a expiação de Cristo. Nós devemos estudar muito e pensar. E a expiação sempre nos é oferecida toda semana quando nós participamos do sacramento, que é a ceia do Senhor, onde nós abençoamos o pão e a água, em lembrança do corpo e do sangue de Cristo. Ele ensinou ao profeta Joseph que não importa o que se come ou o que se bebe, desde que se faça com os olhos fitos na glória de Deus, para que eles não sejam criticados por homens iníquos. Então ele não usa mais o vinho, mas usa a água, que é abençoada, e isso representa o corpo e o sangue dele. E aí nós podemos renovar a nossa promessa, como se fosse um batismo de novo. E todos nós estamos precisando disso, né? Então fica aí para a gente pensar, né, o que é a expiação do Senhor e como é que ela vai ajudar na tua vida. A expiação serve para muitas coisas, porque não só para nos perdoar e nos redimir, mas também para nos dar a chance de errar, de cometer falhas. Nós temos essa oportunidade na vida mortal. Você errou, não está tudo perdido. Você tem que continuar. Você tem que praticar, porque a habilidade é a mãe de todas as habilidades, é a prática. Você tem que fazer as coisas até você acertar. Se você não é caridoso o suficiente, você precisa treinar isso. Não é porque você, né, de repente, desrespeitou uma pessoa, você ficou com raiva dela, gritou com ela, você não possa melhorar. Você vai se arrependendo e vai controlando o teu caráter. Por causa que a expiação ajuda você a se moldar. A expiação ajuda você, não só você, como outra pessoa também que sofreu a ação, e você que está agindo. Isso vai servir para o resto de nossas vidas. Então, eu sei que a expiação é uma coisa verdadeira, que nos limpa a alma, nos dá paz, tranquilidade sobre todas as coisas, principalmente nesse mundo de hoje. E que, apesar de o mundo viver em guerra, ou em doença, ou qualquer coisa, nós podemos estar tranquilos se nós fazemos a vontade de Deus. E cada um sabe o que deve estar fazendo, o que se poderia fazer a mais. Então, eu tenho entendimento do que a expiação tem feito para mim, né, para a minha família, e a redenção que tem trazido. Então, eu digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.